Falávamos aqui na abertura sobre a chatice, né? Se isso é um sentimento, se é uma característica, ficamos aí nessa dúvida. A gente vai conversar sobre isso agora com a doutora Beatriz Breves no quadro Brevidades. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Terra. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem? Que ótimo. Então conta pra gente. A chatice é um sentimento mesmo ou é uma característica da pessoa? E também nem todo mundo tá chato o tempo todo, né? Só às vezes. Não, há de convir o seguinte, é uma característica, o chato, ele tem a característica da chatice, mas ele provoca o que em você que está com ele, ou de repente em outras situações também que eu vou pontuar aqui, você sente algo em relação ao chato. Nesse caso, o que você sente? Chatice. Então, a chatice, ela tanto pode ser uma característica de uma pessoa, aliás, isso é muito confuso em relação aos sentimentos, ele tanto pode ser alguns desses características, ao mesmo tempo um sentimento. A chatice é um deles. Então, quando eu estou cheia, achando uma pessoa chata, ou a vida, porque a chatice ela pode se apresentar em 3 situações básicas. Uma é na própria vida, né? A vida está uma chatice, quer dizer, é um sentimento que você sente em relação à sua vida, não à própria vida, a mesmice de vida, a rotina de vida, enfim. Uma segunda opção é quando você está com alguém que é chato, nossa, lá vem o chato, aí você, nossa, sente algo que é chamado de chatice, né? E quando a gente também está chata com a gente mesmo, ou se torna chato com alguém, a gente vivencia também a chatice. Eu acho que deu para entender a diferença, né? Sem dúvida, né? Em termos gerais, né, doutora? Já começando essa explicação pra gente. Vamos lá. Como é o sentimento da chatice em si por dentro ali, para entender por que essa definição da chatice como sentimento? É porque justamente você sente algo. Por exemplo, vamos pensar primeiro a chatice em relação à vida, né? Você está agora na pandemia isso foi tão comum, muita gente já ouviu falar, nossa, não aguento mais, eu queria sair, está tudo muito chato, está tudo, não aguento mais ligar uma TV, eu não aguento, é sempre a mesma coisa, uma mesmice, quer dizer, você começa a ter um sentimento dentro de si, né? Um aglomerado de sentimentos. Eu costumo dizer que a chatice, ela tem uma característica, o sentimento de chatice, ela tem uma característica, é como se fosse uma salada de frutas de sentimento, um aglomerado que dá o sabor, né? Você ficar cheio daquilo, você sente chata, né? Tá chato é a monotonia, ela anda junto muito em relação à vida. O sentimento de chatice anda muito de mão dadas com o da monotonia, da mesmice, é tudo igual, tudo a mesma coisa, nada acontece. É um sentimento que quando você está sentindo, a sensação que você tem é que você está cristalizado, você não se modifica, é naquela rotina mesmice da vida. É um sentimento também que ele cristaliza a gente, sabe? A gente fica sem poder, ele é meio reacionário, ele não admite muito, quando você está vivendo a chatice, é como se você não tivesse a possibilidade da mudança, né? Fica aquela coisa, a gente se aborrece, fica enfadonho, enfim, esse é o sentimento de chatice em relação à vida, né? Agora vamos lá para a pergunta de $1 milhão, né? O que torna alguém chato? É verdade, essa pergunta vale $1 milhão, se alguém conseguir responder efetivamente. Eu diria que eu posso dar uma ideia do que torna alguém chato, né? Mas eu diria que basicamente são 2 coisas. Porque tem pessoas que têm tudo para ser chato e não se tornam chato, né? É interessante isso. E outras que não têm nada para ser chato e acabam chato. Eu diria que são basicamente 2 coisas. Uma é a falta de senso crítico. O chato, ele não tem senso crítico. E a outra, ele não se conecta com você afetivamente. Ele fala, é aquele que chega a contar piada sem graça e não está nem aí nem se dá conta se você riu ou não. É aquele que repete várias vezes a mesma coisa. É a mesmice, né? Sempre nessa linha, né? Ou então é aquele que está sempre, você chega com uma ideia, não, é o pessimista, sempre pessimista. Ou é aquele que sempre fala em doença, né? Ou então tem um que é muita coisa que ele está sempre criticando. Tem aquele que está sempre te vigiando, vai tomar mais um chopp? Que isso? Vai comer mais um chocolate? Vai engordar? E fica Então, são pessoas que não têm senso crítico e, de fato, ela não se conecta, eu diria que não se conecta afetivamente com você. Ela está ali, mas ela não te vê, ela não te reconhece enquanto uma pessoa que é outra pessoa e que tem suas necessidades e que tem seus interesses e que quer também participar, né? Quer falar também, Não, ele conta piada, ele mesmo ri, ele repete, enfim. Então, se tornar chato é basicamente isso. Mas, como você bem falou, vale $1 milhão, porque tem gente que tem tudo para
para ser chato, mas com você não acha aquela pessoa chata. Mas, em linhas gerais, o chato tem essas características que eu falei, né? Então, nosso ouvinte que está acompanhando aqui a entrevista, se identificou com algum desses sintomas, é um chato, né? Estamos te avisando aqui, querido ouvinte, que você é chato. Eu diria que todos nós temos um pouco de chatice. A gente provoca um pouco, às vezes a gente fala, estou sendo chato, né? Às vezes até a gente mesmo, né? Que é o terceiro ponto que eu vou abordar aqui, a gente fica chato com a gente mesmo. Nossa, hoje estou chata, hein? Fulano, eu estou chata hoje. É natural, é normal. Né? A gente, às vezes, está chato, né? E provocar esse sentimento no outro e até na gente mesmo. Isso é perfeitamente normal. Mas isso é muito longe de você ser efetivamente uma pessoa que está o tempo todo provocando esse sentimento no outro. Porque tem gente que chega no ambiente e o pessoal já fica, ai meu Deus, lá vem o chato. Né? Quer dizer, ele está o tempo, é uma característica principal dele, uma série de coisas que ele se reúne e chega provocando isso nas pessoas. E é comum, porque é interessante, porque a gente já sabe o que o chato vai falar, a gente já sabe qual é o comportamento daquela pessoa que provoca esse sentimento em você, porque é tudo igual, é como eu digo, é como se ele vivesse ele não modula, ele está sempre naquele mesmo tom, naquela mesma forma de funcionar, ele é sempre aquilo. Quer dizer, então, falta afeto mesmo, falta... o sentimento que ele te provoca puxa, que chato, que coisa ruim, dá agonia na gente. E tem uma outra característica também da pessoa que provoca essa chatice, e assim, então é terrível, porque eles normalmente são gentis, são bonzinhos, e você então fica sem saber o que você pode fazer, porque você também não quer machucar aquela pessoa que às vezes está sendo tão gentil com você, mas está chata, está provocando esse sentimento em você. Então, isso tudo entra no jogo das relações, né? E às vezes é difícil mesmo, mas então eu diria assim, cuidado, não é o fato de você ter uma ou mais dessas características que faz você uma pessoa chata, não é assim também não, e nem provoca esse sentimento no outro, que eu acho que é o pior, né? É você chegar o outro e achar, poxa, o outro lá vem o chato, pelo amor de Deus, isso é horrível. Doutora, se a gente teve agora há pouco a pergunta de $1 milhão, essa aqui talvez valha $2 milhões. Aqui estou fazendo Quem dá mais? Uma possibilidade. Vamos lá, como saber se a gente está sendo chato, né, com os outros? E como esse é o mais difícil. Como libertar disso? Como trabalhar isso também? Eu diria... Como trabalhar isso, exatamente. Porque como o chato ele não vê o outro, né, a característica da gente estar sendo chato, a gente não está vendo o outro. Eu procuro, vou dar a minha receita, eu procuro estar sempre atenta, né? Quando eu pergunto, eu estou sendo chata, né? Eu já começo a desconfiar, eu devo estar sendo chata. Às vezes não está sendo, às vezes para o outro aquilo não está chato, mas já é um bom termômetro, né? A outra coisa é você também prestar atenção no que como o outro está se relacionando com você. Se você entende que o outro está sempre... isso, o chato tem que aprender a ver o outro, né? A se conectar com o outro. Então, se a gente está chegando, né, e vê que o outro não está lá muito interessado no que você está falando, ou você está falando, você percebe que ele... Aí você tem que avaliar se é uma questão do outro ou se é você que está sendo chato, né? Está enchendo a paciência daquele outro com questões que a ele não interessam em nada. Então, eu diria que o segredo é observar e estar atento, não perder o senso crítico. Isso é fundamental, não perder o senso crítico nas relações com a outra pessoa, né? E outra coisa também é a questão afetiva, você sentir, né? A gente tem que sentir o outro. Aí você não está sendo chato. Porque quando a gente sente, é muito comum, né? Você está assistindo, às vezes, uma fala, uma coisa, aí você está até dando sono, ai meu Deus, que não está chato. Daqui a pouco surge alguma coisa que movimenta os seus sentimentos, você desperta. Quer dizer, tudo que movimenta o sentimento, que não seja esse de enfadonho, de cansaço, enfim, da chatice, você desperta e aí deixa de ficar chato, né? Não sei se eu te respondi, porque não tem essa resposta, né? Seria 2 milhões de Nesse valor aí, né, doutor? Bom, o sentimento de chatice, ele pode ter um uso construtivo, porque a gente sempre fala que o sentimento, por mais negativo que ele seja, ele acaba tendo um lado bom às vezes, bem às vezes. Exatamente. O sentimento de chatice, eu diria que o grande lance dele para construir, né, é o alerta. Porque quando ele está presente, né, seja na vida da gente, a minha vida está muito chata, eu estou cansada, está essa mesmice, essa coisa enfadonha, né, essa coisa, a gente começa a ficar irritado, agoniado com aquilo que está acontecendo. Então,
tem que mudar, né? Tem que dar uma mexida nisso. Justamente porque a característica da chatice é a cronificação, como eu disse lá no começo, ela é reacionária, ela não tolera mudança, ela é a mesmice, ela anda de mão dada com a monotonia e mesmice do sentimento. Então, você tem que dar uma sacudida aí, vamos mexer, vamos abrir isso para poder respirar, oxigenar e daí fazer mudanças na vida, né? Então, eu diria que o grande lance do sentimento de chatice é o alerta de que você está precisando mudar alguma coisa na sua vida, ou nas suas relações, né? ou com você mesma, ou com o outro, ou na própria vida, ou às vezes até com os três. E cada um tem que avaliar a sua situação. Então, basicamente, eu diria que o grande lance da chatice é esse alerta que esse sentimento nos traz. Porque se não te sentir a chatice, você não muda. Você, nesse caso, né, você vai ficar ali, não vai nem se preocupar em mudar nada na sua vida. Então, é dar uma mexida. É o alerta que é necessário dar uma mexida. Isso aqui é muito bom. É um sinal, alerta. Sem dúvida alguma, doutora, gostei dessa sua explicação, dessa sua resposta final, como um alerta, inclusive, para segunda-feira. Segunda-feira que você está achando que está chata, geralmente as pessoas reclamam, semana nova começando, nada como começar com essas dicas da doutora Stephanie. Sim, dicas ótimas para a gente lidar com nós mesmos. Sem dúvida alguma. Com os outros, né? Mas com os também outros com a gente. também. Mas primeiro com a gente tem que estar resolvido para daí lidar com os outros, né, doutora? Perfeito. A gente sabendo lidar com a gente, se a gente souber lidar com a nossa própria chatice, que é o sentimento de hoje, e com os demais, né, com de monotonia que anda de mão dadas com a chatice, a gente vai saber lidar com a chatice do outro e com vários outros sentimentos que possam surgir na relação com o outro, sem dúvida alguma. O primeiro passo é a gente mesmo, né? A gente tem que cuidar da gente para poder, então, ninguém pode dar o que não tem. Então, a gente tem que ter primeiro ou ser primeiro também, para poder ser com o outro e dar ao outro. Sem dúvida alguma. Doutora Beatriz Breves, muito obrigado por esse papo mais uma vez, mais uma semana aqui conversando com você no quadro Brevidades. Boa tarde, que a semana não seja chata para ninguém. Para ninguém. Boa tarde. Ótima semana, doutora. Até semana que vem. Para ti também. Ótima semana para todos.